Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil, comprovada com milhões de testes do Speed Test. Para casa, você tem a ultra banda larga com fibra. E fora de casa, você voa no 4.5G. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil para navegar, jogar e assistir a filmes e séries em qualquer lugar. Claro, você merece o novo. A participação popular fortalece a democracia. Por isso, na Assembleia Legislativa, a população pode contribuir para os debates e criação de leis. As audiências públicas, por exemplo, ouvem a comunidade sobre assuntos como saúde, segurança pública e educação. Os sindicatos, associações e entidades da sociedade civil podem encaminhar sugestões de propostas para a Assembleia. E você também tem um canal de opinião sobre os projetos em debate. Participe! RTV Notícias. Olá, uma boa tarde, uma excelente tarde a você que vem conosco no seu RTV Notícias. Vamos juntos em muitas informações no seu RTV. Polícia Militar recebe novas viaturas. Parque das Nações passa por revitalização. Novas regras para itens de segurança deixam carros mais seguros. Produtos remanufaturados são mais baratos e seguros. Com essas e com outras informações, está no ar o RTV Notícias de hoje. E como já é de praxe, quem vem circulando por aí trazendo todas as informações é ele, Ney Lopes. Diga onde você está, meu caro. Bom dia, Vinícius. Bom dia, telespectadores da RTV. Depois de 2 dias navegando, saímos sábado de Itajaí. Hoje é segunda-feira, 10 horas da manhã. Estamos aqui a bordo desse gigante transatlântico da MSC, em direção a Montevidéu, Uruguai, e Argentina, Buenos Aires, Argentina, onde devemos chegar na terça-feira. Mas vamos aqui deixar com vocês algumas cenas desse gigante transatlântico, onde a gente está aqui a bordo, onde ficaremos aqui nos próximos 5 dias fazendo esse tour, saindo do porto de Itajaí até Buenos Aires, na Argentina. Transatlântico, mais de 4.000 pessoas a bordo, uma loucura, verdadeira loucura. E vocês vão agora curtir essas imagens. Estamos chegando agora nesse momento, próximo ao porto, ali no fundo, ali, ó, porto de Montevidéu, no Uruguai. E daqui a pouco o pessoal desembarca, faz um tour pela cidade e volta para o navio e segue viagem até Buenos Aires, Argentina. Mas dá uma curtida aí, mais cenas externas. Grande Ney Lopes, ele que traz todas as informações, sejam da nossa cidade, do nosso estado, do país ou até mesmo fora dele. Grande Ney circulando por aí. O Ney não estará presente essa semana, mas lógico, ele está presente mandando seus vídeos. É praticamente o diário de bordo de Ney Lopes. Agora quem vem trazendo mais informações é Morgana Salvador, a nossa repórter, vem falando sobre a Forcri. Ela que está solicitando que as autoridades públicas não levem a opção pela judicialização do processo pela privatização da BR-101 Sul. As 5 organizações componentes do Fórum das Entidades de Criciúma, Forcri, deliberaram pela união de forças no sentido de sensibilizar as autoridades públicas regionais a não partirem para a judicialização do processo de privatização da BR-101 Sul. As associações enviaram um documento apresentando 12 justificativas para a decisão de apoiar o encaminhamento da gestão da principal rodovia da região para a iniciativa privada e a construção das praças de pedágio da região. A SIC, CDL, Somasul, Lions e Rotary Club da cidade assinam um documento apontando como principais considerações a realização de 3 audiências públicas sobre o tema: a condução dos processos na conformidade da lei, o atual estado da rodovia e a incapacidade do poder público de mantê-la em boa conservação e as benfeitorias estruturais previstas.
Tá aí a informação sobre a questão já da judicialização do trecho, que está para ser privatizado da BR-101. A grande verdade é que os valores são altos e a quantidade de praças mais ainda. Quem não sai ganhando com isso somos nós, que utilizamos esse trecho, um dos principais, aliás, o principal trecho de ligação entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje, para quem pega, por exemplo, da primeira cidade do estado, vindo ao sul do estado, como Passo de Torres, irá pegar para ir a Florianópolis 4 pedágios, mais um. Então, fica complicado a situação para o morador de Santa Catarina ou quem deseja trabalhar com carga, com transporte ou até mesmo quem venha aproveitar as praias do nosso litoral. Por falar em praias do nosso litoral e as nossas cidades, a Polícia de Santa Catarina e principalmente a nossa região acabou recebendo novas viaturas. Alguns municípios da região sul de Santa Catarina irão receber novas viaturas para a atuação da Polícia Militar. Ao todo, 6 novos veículos da PM foram adquiridos para as cidades de Orleans, Içara, Balneário Rincão, Forquilinha e Criciúma. De acordo com o comandante da 6ª Região da Polícia Militar, o coronel Cosme Manique Barreto, todos os automóveis são provenientes de licitações por pregão eletrônico promovido pela Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar de Santa Catarina e custeadas com recursos dos convênios de trânsito. Já em relação às frotas de resto e efetivos do município de Criciúma, o coronel afirma que todos os veículos se encontram bem, com pouco tempo de atuação dentro da cidade. As viaturas mais empenhadas de Criciúma têm no máximo 3 anos de uso. Em outubro e novembro foram colocadas mais algumas, mas a maioria da nossa frota tem entre 2 e 3 anos, assim como nas demais cidades, onde também estão razoavelmente boas, afirmou o coronel. Do coronel Cosme Manique Barreto e ainda boa notícia das novas viaturas à nossa região. Agora falando sobre um ponto importante de Criciúma e que muita gente utiliza, que é o Parque das Nações. O nosso colega Ricardo Strauss traz mais informações da revitalização do parque. Olha, um dos parques mais movimentados aqui de Criciúma é esse parque onde eu estou, é o Parque das Nações. Por aqui, milhares de pessoas passam por ano fazendo exercício, caminhando, correndo e também andando no famoso trenzinho que é turístico aqui desse parque. Além da caminhada, do pessoal andando de bicicleta, eu estou aqui, ó, na pista da caminhada aqui, ó. Aqui do lado é a pista da bicicleta. Segunda-feira agora, o parque vai entrar num regime para ser revitalizado. Ou seja, a pista de caminhada, a pista de bicicleta e demais atrações do parque vão ganhar uma roupagem nova. Por que o objetivo desta matéria? Porque, obviamente, que nós temos que conscientizar a população que depois de revitalizado, que é um presente novamente, para quem usa e desfruta desse parque, para que não destrua, para que não acabe. Aqui, Carioca, você pode ver, ó, olha aqui, ó, ali tem a casa do trem. Ali, aqui, ó, passa a ferrovia. O trem também vai ser revitalizado, como a casa vai ser revitalizada, como o trilho vai ser revitalizado, tudo isso pela ferrovia Tereza Cristina. E, obviamente, que o pessoal da administração vai pedir cada vez mais para que o pessoal tenha consciência ao usar. Já começou o trabalho de revitalização, já tem bancos que foram pintados, grama já foi cortada, teve árvore que foi plantada, enfim, o pessoal cuida, mas a partir de segunda vai ter uma melhora significativa aqui no parque aonde eu estou caminhando. E isso todas as noites. A maioria das pessoas que gostam da prática do exercício fazem aqui no Parque das Nações. Olha aqui, ó. Pode ver que os brinquedos aqui estão todos conservados, porque toda a vida é feito trabalho de manutenção, Lá tem as quadras de futebol, tem o parquinho das crianças, enfim, você vê que o parque está numa condição maravilhosa, mas mesmo assim ainda vai receber a revitalização das pistas, do trem, para que melhore a condição, para que as pessoas possam usar de forma educada e de forma ordeira, que não destruam, Esse parque aqui já está nessa condição. Já o parque lá do Rio Maina, que é o Parque dos Imigrantes, está acontecendo muita depredação, que não deveria acontecer, obviamente, porque isso daqui é feito com o dinheiro público. Só para informar,
Novo ano, novo parque, tudo novo para que você possa desfrutar nos finais da tarde e final de semana. Aí a fala do nosso colega Ricardo Strauss trazendo mais informações sobre o Parque das Nações. Ricardo muito bem destacou que o dinheiro é público, ou seja, se você está lá para quebrar, estragar, sujar, você está fazendo isso com o seu próprio dinheiro. O RTV Notícias vai a um rápido comercial e daqui a pouco estamos de volta. A Protec oferece o que há de mais tecnológico e inovador na área de segurança eletrônica. Possui uma excelente equipe de desenvolvimento de projetos para encontrar a solução para a sua residência, condomínio ou empresa. A Protec é especializada em circuito fechado de TV, alarmes, interfonia, sistemas de energia solares. Protec, tecnologia e segurança. Criciúma. Apoio Correia Bac, a loja da felicidade todo dia. A vida da gente é cheia de fases e em cada uma delas temos necessidades diferentes. O novo quadro da Correia Bac, junto com a RTV, vai abordar as fases mais importantes da nossa vida, sempre com dicas e sugestões para que você aproveite sempre o máximo de cada momento com produtos que você encontra aqui na Correia Bac. Cada fase da vida é marcante e saber aproveitar ela faz com que tenhamos um pouco mais de felicidade. Ou seja, felicidade todo dia. Fique atento e acompanhe também os quadros em nossas redes sociais. Fases da vida, aqui na Correia Bac. A loja da felicidade todo dia. Zero estresse, zero cansaço e zero preocupação para o seu bolso. Verão Unimed. Em janeiro, os descontos não tiram férias. Para ficar de boa, a primeira parcela é com a gente. Você começa a pagar só depois do carnaval. Vem! Chama a família, os amigos, a vizinha. Tem desconto na Unimed. O melhor plano para começar o ano com o pé direito. Tá no verão, quer relaxar? Tá no clima da Unimed. Eu quero falar com você que gosta de praticidade na cozinha. A Cristal Copo tem os produtos certos. Temos uma linha completa de kit pote redondo com tampa, que é ideal para armazenar alimentos, sobremesas, verduras e legumes. Ou para quem faz doces e bolos no pote. Temos também na versão retangular. Fica show em marmitas para levar ao trabalho ou fazer uma renda extra. E lembre-se, você pode reutilizar os potes algumas vezes antes de descartar corretamente. Veja mais no nosso site ou nas redes sociais. De volta ao RTV Notícias, 12 horas e 13 minutos, temperatura em Criciúma na casa dos 29 graus e você vai junto com a sua RTV. Quem tradicionalmente passa segunda-feira por aqui chega trazendo informações, você que quer saber mais aí sobre as suas questões da sua liderança, sua empresa, então, Letícia Zanini com o quadro Pensando Liderança. Olá! Hoje o quadro Pensando Liderança está com esse cenário aqui bonito para nos inspirar ainda mais e que a gente aproveite bem as dicas que eu quero compartilhar hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como deixar a sua rotina de trabalho mais interessante. Tudo que é rotina é aquilo que a gente faz de uma maneira automática. E aí com o nosso trabalho não é diferente, né? Por isso que às vezes a gente tem aquela sensação de que tá tudo muito pesado e que a gente só trabalha. E como melhorar isso? O primeiro passo é comece bem. Para que você comece o dia energizado, é importante que você, ao iniciar as suas atividades pela manhã, faça algo que lhe dê prazer. Pode ser ouvir uma música, pode ser tomar um café diferente, pode ser fazer uma leitura que você goste muito, que seja da sua apreciação. É uma forma de você manter a sua energia um pouco mais elevada para começar o dia a dia, a sua jornada de trabalho. Outro ponto importante é planeje a sua semana. Isso mesmo, planejamento nada mais é do que uma previsão de cenários futuros. E aí é claro que a gente vai ter que gerenciar esse planejamento porque muitas coisas vão acontecer que não estavam planejadas e tá tudo bem. Se já estava mais ou menos prevista, você consegue fazer alguns ajustes sem sofrer tanto.
Se socialize mais no seu ambiente de trabalho. Essa é uma dica bem importante. Nós somos seres sociais. Então comece chegando, cumprimentando as pessoas, dando um bom dia, trocando, estabelecendo diálogos e realmente de uma maneira genuína se interesse pelas outras pessoas. Outra dica importante é organização do nosso ambiente, da nossa mesa, do local onde a gente está inserido. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele fica muito ansioso quando ele está desorganizado e o ambiente também favorece para isso. Então, se você quer ficar mais produtivo, comece organizando também a sua mesa e o ambiente em que você está inserido. E claro, aquele momento em que você percebe que já não está mais tão focado, porque o foco, ele exige muita energia do nosso cérebro, é o momento de dar uma pausa. Então faz aquela pausinha estratégica, um cafezinho, uma água, dá uma andada pela sala e só depois retome as atividades para que você volte com força total. E aí, gostaram das dicas sobre rotina para deixá-la mais interessante? Então coloque em prática aquela que mais fez sentido para você. Um grande abraço e até segunda-feira que vem. Muito obrigado, Letícia. Obrigado pela sua participação. Agora falando sobre a Caixa Econômica Federal, ela que está de aniversário no dia de hoje. Bom, estou aqui na Caixa, mais precisamente na agência Ouro Negro, para um dia de comemoração, mas também de preocupação. Comemoração, pois a Caixa comemora seus 159 anos, por isso estou aqui com o Laércio, ele que é diretor do sindicato, vem trazer mais informações. É um dia de festa aos 159 anos, mas também é um dia que quem trabalha na Caixa e todo o povo brasileiro se preocupa. É bem isso. São 159 anos de história, é uma bela página da história brasileira. A Caixa foi criada ainda no Império por Dom Pedro II em 1861 e uma das primeiras coisas que aconteceram na Caixa foram os escravos, eles faziam poupança na Caixa para acumular recursos para comprar sua carta de alforria, comprar sua liberdade. Então, desde o início, ela tem um trabalho social importantíssimo que foi se consolidando e ampliando ao longo da história. Depois veio penhor, depois veio consignação. A Caixa eram caixas econômicas estaduais que na década de 60 se tornou uma empresa só em âmbito federal, que é a Caixa. Centralizamos o fundo de garantia em 1990. O fundo de garantia era espalhado em todos os bancos e era uma zona, somava dinheiro, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, e o fundo de garantia hoje é um trabalho de excelência prestado pela Caixa Econômica Federal. O BNH faliu, a Caixa incorporou o BNH e hoje a Caixa financia 70% de todo o financiamento existente no país. Nós gerenciamos, nós administramos o Minha Casa Minha Vida, que foi o maior plano de habitação popular desenvolvida no planeta Terra. E a Caixa fez isso com maestria, construiu milhares, milhões de moradias e milhões de empregos foram gerados. Tudo isso está ameaçado nesse momento. O governo Bolsonaro está deixando claro que pretende esquartejar a Caixa e vendê-la em partes. Primeiro vende a parte de seguridade, depois vende a parte de loterias, depois vende a parte de cartões e depois vende a parte de gestão de ativos. Ou seja, a Caixa vai ser uma empresa que não tem miolo, que não tem conteúdo, uma empresa oca. E não só o movimento sindical, mas a população brasileira, na medida em que vai tomando conhecimento dessa intenção nefasta de privatizar a Caixa Econômica Federal, ela começa a defender, começa a ser parceira nossa nessa luta de resistência. É porque todo cidadão brasileiro está sempre relacionado com a Caixa, né? Tem algo que o liga, né? A Caixa é o banco de todos os brasileiros. Não há quem não seja, de alguma forma, cliente da Caixa, tendo conta aqui ou não. E a Caixa, o ano de 2019 ainda não está contabilizado, mas deve fechar com um lucro na casa de 15 bilhões. Banco do Brasil Seguridade, Caixa Econômica Federal, BNDES e Petrobras, juntas, em 2019 agora, deve fechar com um lucro líquido de mais de 100 bilhões de reais. Se essas empresas dão lucro, a pergunta é: privatizar para quê? Realmente, essa pergunta a gente faz. Quem dá lucro geralmente pode continuar, né? É isso, né? Esses 100 bilhões são voltados diretamente para o povo brasileiro, em forma de obras, programas e ações sociais e econômicos. Se for mais um banco privado, gera lucro para os seus donos, apenas e tão somente isso. Tá
Tá aí as reclamações do sindicato dos bancários e principalmente da questão da Caixa Econômica Federal. Agora, falando de uma matéria sobre o nosso colega Ricardo Strauss, ele que vem trazendo informações de uma mãe que acabou perdendo seus 2 filhos e está com muitas dificuldades. O município é Jaguaruna, a localidade que eu estou é o balneário Arroio Corrente. Esse matagal aqui, que você está vendo, não tem esses eucaliptos aqui. Aqui começa uma história de tristeza no dia 25 de dezembro. Foi por esse caminho que 2 irmãos, tanto o Paulo como o Pablo, acabaram se afogando numa lagoa que tem nessa direção. A notícia na época comoveu toda a região. Era dia de Natal, logo após o almoço, e eles acabaram indo nessa lagoa e, infelizmente, vieram a óbito. Você vai conhecer a história agora da mãe deles, que está passando por uma dificuldade muito grande. E eu convido vocês agora para mais um Linha Solidária, que realmente é um linha que demonstra aí uma sensibilidade muito grande, porque ela acabou perdendo um filho de 15 e um filho de 16 anos. Vem comigo que a gente vai conhecer a história da Edna, que é a mãe do Pablo e do Paulo. E aqui, só para que vocês entendam a reportagem, ela mora nesta casa aqui, ó. Esta casa pertence a esta empresa que você vai mostrar ali. Isso aqui é uma empresa, é uma granja de criação de porcos. O marido e o filho trabalhavam ali. O marido continua trabalhando e o filho também trabalhava quando veio a óbito. Então, muitas pessoas vão olhar esta casa aqui e vão dizer, nossa, mas a família é bem de vida. Não, a casa é da empresa que cedeu para eles, para que eles possam morar aqui e estão morando. Mas então, nós vamos começar a contar a história da Edna, que realmente foi uma história que comoveu toda uma região, uma catástrofe que aconteceu no dia de Natal, no dia 25. Ela tem outras crianças, né? O Pablo e o Paulo deixaram outros irmãos, eles eram os mais velhos aqui da família. A Edna mora aqui já há algum tempo com o marido e com a família, porque eu quero repetir, ele trabalha ali naquela granja que nós estamos aqui. Então é por isso que ele tem essa casa para morar. E obviamente tudo que ela tem aqui pertence, né, ao proprietário, né? Mas a gente vai conversar em relação a isso com ela para que você entenda aqui. Bom, a Edna é essa pessoa que está aqui. Eu vou sentar para conversar com ela porque realmente é muito difícil a gente conversar com ela devido ao que aconteceu, né? Eu particularmente fiz a matéria do afogamento dos 2 irmãos e a gente ficou muito comovido, como toda a região ficou comovido pelo dia que foi e pelo modo que foi. Bem, Edna, já se passou aí alguns dias depois da catástrofe que aconteceu, mais ou menos aí uns 20 dias, 16 dias, né? Passou 16 dias e eu queria que você começasse a explicar pra gente como é que aconteceu isso, porque eu sei que você também acompanhou os filhos ali na lagoa, só não chegou na lagoa, mas foi até ali perto. Conta pra gente como é que começa essa história, por favor. Então foi assim, aí como eles me pediram, né, nós moravam lá no Paraná, né, e nós íamos pra cá, né, e eles queriam tanto que fizesse, né, uma festinha, dia do Natal, né. Fomos nós, compramos a carne, fizemos o almocinho ali, né, depois de que nós lavemos a louça, né, o coitadinho do Pablo e o Paulinho vieram ali, né, me abraçar e falaram, mãe, vamos na lagoa, hoje é um dia de festa pra nós. E daí eu não sei, porque eu nunca tinha dizido pra eles que água e fogo não se brinca, né? E justo aqueles dias eu quis, né? Eu quis dar um dia de festa pra eles, né? Mas aí o que deu a festa? Fiquei sem os meus piazinhos. Bom, mas é bom a gente explicar, é o seguinte, eles vieram do Paraná para cá, eu não vou puxar a história lá atrás, porque senão nós vamos ficar mais de meia hora conversando. Ela sofreu muito no Paraná, ela foi casada outras vezes,
apanhava muito do marido, aquela história de agressão de mulher que a gente tanto fala e tal. Era uma pessoa que esta marca que tem aqui, ó, na testa dela foi uma agressão de um ex-companheiro dela. E aí eles vieram para cá. O marido veio primeiro, depois buscou ela e depois eles buscaram o filho para montar a família, para começar uma nova história em Santa Catarina e escolher o Jaguaruna para recomeçar essa história. Uma história que foi interrompida no dia 25 de dezembro de forma brusca. Mas ela me falava também que tanto o Pablo como o Paulo tinham sempre o desejo de trazer coisa nova para ela, né? Dar uma qualidade de vida, porque viram o sofrimento da mãe e queriam ajudar. Tanto é que essa cozinha que está aqui, né? O Pablo ou o Paulo, não sei quem foi, eu acho que foi o Pablo, né? O Pablo. O Pablo falou para ela ir lá comprar na loja, que ele iria pagar para ela, que era um presente que ele estaria dando, que já era uma melhoria para eles aqui na casa, né? Para muitos isso não é nada, para eles é uma coisa valiosíssima, né? Para quem nunca teve. E ela me dizia então que o sonho dos dois era ter esse dia, esse dia de Natal, com costela, com uma comida legal, tal, porque era todo um sonho que eles tinham lá de trás que não conseguiam realizar e que vieram realizar aqui, né? É isso, né? É isso. Eles nunca tiveram Natal que tivesse chocolate, não tivesse uma carne, tivesse a maionese, né? E aqui todo mundo ajudou, né? Dia 24 até veio um povo aqui, trouxeram o chocolate e tudo, né? E eles não comeram o chocolatinho deles, estava ali guardado. Aí a roupa deles também, que eles ganharam dia do Natal, também tá ali, né? Eles não puderam usar a roupinha deles. Bom, a Edna, desde quando chegou aqui, é assistida por um grupo de amigos aqui de Jaguaruna. Esqueci o nome, qual é o nome? Doando com Amor. Pode mostrar ela ali. Doando Amor com Jaguaruna. Era uma integrante que nos chamou aqui também, né? E esse grupo é que vem ajudando a Edna desde quando ela chegou aqui. Eu não preciso dizer para vocês, e não vou querer dizer, mas vou dizer sim, que a prefeitura não ajuda, né? Nesse caso, por exemplo, do falecimento dos filhos, eu quero parabenizar o dono da empresa aqui, que arcou com todas as despesas do funeral, né? Tiveram que comprar gaveta no cemitério, enfim. Ele arcou com toda a despesa, e aí a gente tem que parabenizar quando a pessoa faz isso, quando o patrão faz isso, né? Que é um sinal de maior respeito e reconhecimento a quem ajuda ele todos os dias no trabalho. Bem, a Edna está passando por uma fase muito difícil. E não poderia ser diferente. Com a morte, de uma forma brusca, dos filhos, ela começou a ter uma depressão profunda. Ela já tinha, né, Edna, tinha se curado, mas o impacto da morte fez voltar a doença tudo de novo, né? Fez voltar tudo de novo, doutor. Tô sem chão, tem hora que me dá vontade. Eu só não desisto da minha vida por causa das minhas amigas que estão aqui, dos meus filhos, do meu marido, que sempre tá do meu lado, né? Daí agora vai ser mais difícil, porque daí ele vai fazer a cirurgia, né? E daí, como é que eu vou me virar, né? Não vai ser fácil pra mim. Bom, o marido dela tá trabalhando, mas na verdade o marido dela tá com um problema muito sério de coluna. Tem uma cirurgia marcada para fazer agora. E eu acho que nós temos que ser sinceros e não temos que dar rodeios. A única coisa que a prefeitura ajuda, como toda a prefeitura, é a questão da medicação quando tem. Essa é a medicação que ela toma. O clonazepam, o marido teve que dar jeito para comprar, porque senão ela entra em crise o tempo todo. Eu perguntei para ela, e ela humildemente, porque assim, eles eram do Paraná numa condição muito triste de lá. E recomeçaram a vida aqui. Então, o Pablo, que era o mais velho, já estava trabalhando. O Paulo fazia bicos nas roças de melancia para ajudar a mãe, o marido trabalhando. Quando a vida começa a estabilizar, veio o golpe novamente, né? E eu perguntei assim para ela, o que você tem em casa de comida agora? O que tu me respondeu? Eu tenho 2 pacotes de açúcar, um pacote de macarrão e um de trigo. Então, eu não preciso dizer para vocês que ela tem uma necessidade muito grande de alimentação. Até porque, como o filho e o marido trabalhavam, o filho ajudava e o outro fazia bico e tal, e depois, com o que aconteceu, também eles gastaram o que tinham e o que não tinham, também em relação à saúde dela, em relação a tudo o que aconteceu. É difícil para a gente vir fazer essa matéria, porque é muito recente a perca dos filhos. Aliás, não vai ser recente porque não vai esquecer nunca mais na vida, né?
Só quem passou por isso sabe o que é isso e a dor que a gente sente em relação a isso. E ela está passando por um momento tão difícil que ela não consegue ficar mais sozinha. Por que ela não consegue ficar sozinha? Porque ela entra em crise. E quando ela entra em crise, o marido ficou um tempo em casa, mas foi obrigado a sair para trabalhar para poder se virar um pouco na vida. Tem aquela menina que está lá no canto, Carioca, que é filha dela, que é a mais velha, é que muitas vezes quando entra em crise, acaba ficando junto com a mãe. Só que como ela falava, a Edna, para mim, Ricardo, ela chora junto comigo também. E a menina está passando aí por um problema também muito sério, psicológico, porque está vendo a mãe desse jeito. Qual é a saída para isso? A Edna tem uma irmã no interior do Paraná. Qual é a cidade lá, Edna? É Turvo, Paraná. Turvo. Quer dizer, nós temos Turvo em Santa Catarina e tem lá no Paraná a cidade de Turvo. E essa irmã mais velha é a mãe dela, que cuidou dela quando era pequena. Ela tem essa irmã como mãe. A irmã se dispõe a vir aqui para cuidar dela. Só que é outra família pobre que está lá. Então, Linha Solidária vem aqui para fazer o quê? 2 pedidos. Primeiro, não deixarmos essa família passar fome em hipótese alguma. E segundo, que esse seria o maior desafio desse programa, é arrumar uma pessoa ou várias pessoas que bancassem a vinda dessa irmã dela, lá de Turvo do Paraná. Foi feito o levantamento do valor, vem a irmã com mais duas crianças para cuidar, porque não tem com quem deixar as crianças. Isso daí giraria em torno de R$1.000. Obviamente, se a gente falar R$1.000, tem tanta gente que gasta final de semana mais que isso, né? A gente conseguiria, através de vamos ver se a gente consegue uma conta, ou doação, alguma coisa nesse sentido aí, para que a gente possa levantar esse dinheiro e a gente mostrar o dia que a irmã vai chegar aqui também, que a gente presta conta, e vocês sabem disso, mostrar um reencontro dela com a irmã. Tá aí a reportagem do nosso colega Ricardo Strauss, ajudando a quem tanto necessita e quem tanto precisa. Se você tem condições, tem como ajudar, ajude. Com certeza é mais uma família que o Ricardo Strauss aí traz a informação e traz alguém que realmente necessita de ajuda. Agora falando das novas regras para itens de segurança que deixam os carros mais seguros. Agora é universal. O que antes estava restrito aos carros mais caros, viraram itens obrigatórios em qualquer 0 quilômetro. A partir do dia 29 de janeiro, o cinto de segurança tem que ter 3 pontos e os bancos, apoios de cabeça para todos os ocupantes. Além disso, a fixação para cadeirinhas infantis do tipo Isofix também passa a ser obrigatória. Repara que no sistema comum de cinto de segurança, os pontos de apoio não são suficientes. A cadeirinha se movimenta no banco. O Isofix é um padrão internacional de fixação de dispositivos para proteger melhor as crianças. Os testes foram feitos pelo NCAP, uma associação internacional que atesta a segurança dos veículos. O crash test é feito a uma velocidade máxima de 64 km por hora. Conhecido como ESC ou SP, o controle de estabilidade é um item tão importante como o cinto de segurança. Na prática, ele impede que o veículo saia da trajetória original, em curvas mais fechadas, pistas molhadas ou escorregadias. Em um movimento simples, como este, sensores instalados no carro detectam em milésimos de segundos que eu estou tentando controlar o veículo. A central reduz o giro do motor ou, se necessário, aciona os freios para corrigir e ajudar a evitar acidentes. O teste mostra como a engenharia automotiva atua nesses casos. É um sistema que está integrado junto com a parte de ABS, que é a parte de não bloquear nenhuma das rodas. E a partir do momento que o veículo sentir que está tracionando diferenciado de uma roda ou da outra, ele assume essa posição para que o veículo faça a trajetória desejada pelo motorista. Então, esse item ele só vai entrar no momento de risco, no momento de uma ultrapassagem, um movimento brusco feito pelo volante em contato junto com todos os sensores.
motores. Ele fica ativo 100% do veículo, se você quiser ou não, dependendo da montadora, mas a ideia é que ele ajude o motorista a fazer um movimento brusco. O analista alerta que para o perfeito funcionamento do controle de estabilidade é preciso que o veículo esteja com as revisões em dia, como freios, amortecedores e alinhamento. É que o sistema, embora seguro, não impede acidentes em caso de imprudência dos motoristas. Ele não tem poder nenhum sobre o veículo. Ele só está auxiliando para fazer o movimento que o motorista deseja, ele consiga fazer essa correção caso necessário. Mas ele não tem como evitar nenhum tipo de acidente. Ele, na verdade, ele auxilia para que o acidente não aconteça, mas ele não pode evitar. No caso do controle de estabilidade, a lei, criada em 2015, vale para modelos inéditos e também para os que passarem por grandes mudanças, como troca de geração. Veículos que já estão em linha no país e receberão atualizações menores, como mudança de ano e modelo, a obrigatoriedade do item está prevista para 2022. Alguns itens, algumas empresas já estão lançando, já independente da data de obrigação, já estão lançando itens de obrigação para veículos. E eu acho que isso é bom, porque isso afeta segurança. Segurança é um item importante da indústria. Nós precisamos ajudar a reduzir o número de acidentes e essa é a contribuição da indústria. A gerente dessa concessionária de Brasília não tem dúvida. A segurança deixa os carros brasileiros mais modernos. É fundamental, né? Hoje, assim, em outros países já é um item de série já tem muitos anos. Então, no Brasil, agora que a gente está se adaptando. Notícia de segurança a quem dirige, a quem pilota. Coutinho, quem dirige, quem pilota o Criciúma, como é que está esse começo do ano? Boa tarde, um abraço, boa semana a todos. O Criciúma contratou 11 jogadores. Até agora, a grande maioria jogadores desconhecidos, apostas, e que a gente tem que esperar, né? Antes de criticar, esperar para conferir. Eu imagino que alguns desses passarão, né? Outros não. Jogadores que vêm de um exterior com futebol fraco, inexpressivo, mas nós só poderemos dar uma palavra final, até porque não somos investigativos, né? Depois que os virmos atuar. Falta praticamente uma semana para o começo do campeonato, deveremos ter um amistoso aí antes, espero pelo menos, né? Nem todos estarão prontos para o começo da competição, mas é um começo de temporada totalmente diferente, Vinícius, porque o Criciúma normalmente começou a temporada com jogadores rodados, né? Vinha aí cheio de esparadrapo e fita isolante no joelho e não dava certo. Todo mundo sabia que não dava certo. Eu tinha certeza que um jogador que estava 2 anos parado não podia jogar, certo? Ou que estava 6 meses sem atuar num campo de futebol, não ia dar certo. Agora, esses jovens que estão vindo aí, eu não posso dizer isso. Pelo contrário, eu tenho que esperar. Eles estavam, a maioria deles, em atividade plena, alguns a gente conhece, e então eles terão que passar pelo crivo da comissão técnica, que hoje é comandada pelo Evandro Guimarães, com o Cavalo e os demais companheiros, para depois então opinarmos a respeito disso. Eu queria falar um pouquinho também sobre a Copa de Futebol São Paulo, né? Da qual o Criciúma saiu ontem, né? Perdeu nos pênaltis e foi uma campanha razoável. O Criciúma pegou uma chave bastante fraca, mas fez o seu papel, passou de fase e acabou perdendo nas penalidades. Então, é uma pena. Eu espero que alguns jogadores que lá estiveram possam ser incluídos aí no elenco profissional e quem sabe, né? Tenhamos aí um início de temporada melhor, aproveitando melhor a base, com mais calma, colocando-os em jogos acertados, não atirando-os na arena para que os leões os devorem, né? É um 2020 de apostas, apenas de apostas. Coutinho, daqui a pouco tem Sport Show. Exatamente, vamos falar com 2 torcedores, conselheiros, amigos, né? Beto Lopes e o Alex Agostinho, sobre o Criciúma, né? E sobre o geral. Aí temos os treinadores catarinenses, a maioria deles jovens, que é um bom sinal, né? E também outros assuntos, como por exemplo a ação da justiça do ex-presidente falecido Delfim de Paz
Eduardo Peixoto Filho, que revela números impressionantes, né? Impressionantes, e que acabou com a vitória jurídica da Federação Catarinense de Futebol. Esses e outros assuntos mais praião, verão ball e o Suíço da Zona Sul, você vai acompanhar conosco daqui a pouco no nosso RTV Sport Show. Perfeito, daqui a pouco Paulo Coutinho está de volta. E o RTV Notícias vai a um rápido intervalo. Zero estresse, zero cansaço e zero preocupação para o seu bolso. Verão Unimed. Em janeiro, os descontos não tiram férias. Para ficar de boa, a primeira parcela é com a gente. Você começa a pagar só depois do carnaval. Vem! Chama a família, os amigos, a vizinha. Tem desconto na Unimed. O melhor plano para começar o ano com o pé direito. Tá no verão, quer relaxar? Tá no clima da Unimed. A Dígito Sul tem tudo o que você ou sua empresa precisam. São mais de 10 mil itens para facilitar o seu dia a dia. Computadores, impressoras, acessórios, material de escritório, suprimentos, material de limpeza e muito mais. Acesse @Dígito Sul nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. Dígito Sul, há 34 anos compartilhando os melhores momentos com você. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil, comprovada com milhões de testes do Speed Test. Para casa, você tem a ultra banda larga com fibra. E fora de casa, você voa no 4.5G. Seu próximo novo é ter a internet mais rápida do Brasil para navegar, jogar e assistir a filmes e séries em qualquer lugar. Claro, você merece o novo. Venha para o Posto São Pedro, Avenida Centenário Próspera. Aqui você encontra os melhores produtos e serviços. Gasolina Octapro, diesel Rendmax, GNV, etanol, troca de óleo com revisão de 15 itens, lava rápido e uma completa loja de conveniências repleta de lanches deliciosos e bebidas para cada momento. Com deck e anexo para seu happy hour a qualquer momento do seu dia ou noite. Posto São Pedro, certeza no que diz, qualidade no que faz. De volta ao RTV Notícias, e quem já está chegando por aqui é Silmar Vieira com o AgroNews. AgroNews com Silmar Vieira. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora, e Coopera, a energia da evolução. Silmar Vieira, uma excelente segunda-feira e uma excelente semana. Igualmente a você e a todos que nos assistem. E, aliás, semana que começa com notícias. Há poucos dias nós somos provocados aí para saber a questão do preço do fumo. Como é que está se desenhando? A safra se desenhou boa, foi uma boa safra, uma safra cheia. Mas o problema está agora na comercialização. Fui conversar com o senhor Jair de Stefani, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sara, e durante muitos anos ele foi o representante junto à federação nas negociações com a indústria fumageira ou com as indústrias fumageiras. Ele não está mais na federação, não participa, mas buscou algumas informações para a gente. Valores. A compra deve abrir com os mesmos valores da safra passada, entre 184 a 194, mais ou menos nesta média, arroba do BO1, que é a referência, digamos assim, né? O melhor fumo, então o BO1 é a arroba de referência. A arroba do BO1 entre 184 e 194, dependendo da fumageira. As fumageiras estão propondo 2,5% em cima dos preços do ano passado, da safra passada, o que não tem contentado a federação e nem os fumicultores. Eles querem um reajuste maior, porque 2,5% não paga nem a inflação do período, então não remunera os fumicultores. Outra questão interessante é que as fumicultoras, as fumageiras, para economizar, não abriram as compras em dezembro, vão abrir só as compras em janeiro.
Como aqui na nossa região, uma das primeiras regiões a colher o fumo, o pessoal tinha essa vantagem, Vinícius. Conseguia chegar primeiro, vendia o fumo por um precinho um pouquinho melhor do que as demais regiões, que aí já abastecia os estoques das fumageiras. Então, nesse caso, nós também perdemos aqui no sul do estado de Santa Catarina, que embora a gente colheu antes, vai entregar no mesmo período de outras regiões do país. Então, essa é a perspectiva de hoje. Há novas negociações, mas já tem muita gente negociando por conta, fazendo as suas negociações. Mas isso acaba não sendo muito bom. Um negocia melhor, outro não, mas geralmente quando a negociação é individual, você acaba perdendo força nessa negociação. Para fechar, números do Ministério da Agricultura divulgados na sexta-feira, final da tarde, dão conta que 43% de tudo que o Brasil exportou em 2018 foi da agricultura. Confirmando, a agricultura é o grande carro-chefe da economia nacional, principalmente é o que equilibra a balança comercial. Nós só vendemos mais do que compramos graças aos produtos da agropecuária nacional, Vinícius. Perfeito, Silmar Vieira. Amanhã estará de volta aqui com o nosso AgroNews, trazendo mais informações. O RTV Notícias vai ficando por aqui. Lógico, deixamos a você um grande abraço e uma excelente tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.